Do acervo do Programa Estado de Excelência, vamos rever trechos de uma entrevista que gravamos em 2008 com um dos maiores nomes da administração no Brasil, o professor Hidalberto Chiavenato, falando sobre capital humano. A tendência que está acontecendo é uma expansão do conceito. Hoje a gente fala muito em capital humano. E o que é capital humano? Você diz, bom, o que é esse bendito capital humano? Que negócio é esse, né? Qual o ativo que é representado aí nesse capital humano? E, na verdade, o que acontece é o seguinte, ter pessoas hoje é insuficiente para a empresa. Muita empresa tem um monte de gente trabalhando, mas não tem capital humano. Ela precisa ter talento. Qual a diferença entre uma pessoa e um talento? Aí é que começa, então, a coisa a funcionar. O talento é uma pessoa que tem competências, que tem qualificação, tem preparo, tá certo? Tem motivação para trabalhar. Então, ele tem um valor muito grande para a empresa. E esse valor constitui um ativo. Então, se você juntar talentos, você tem um capital humano dentro da empresa. E muitas empresas não chegaram ainda a essa conclusão. Por que o capital humano? Então, tem empresas que têm um capital humano próximo a zero, baixíssimo. Ou seja, com o pessoal que ela tem, ela não tem muita coisa a fazer, senão a rotina, a manutenção do status quo, entende? Nós vivemos num mundo em mudança, um mundo uma agitação frenética. E quando você está pensando em fazer alguma coisa, o concorrente já foi fazendo outras coisas lá na frente. Por quê? Porque provavelmente tem mais capital humano do que você. O professor Chiavenato falou sobre a dinâmica do capital humano dentro da empresa e o que fazer para potenciar o desempenho profissional. Primeiro, você tem que saber agregar talento. Então, para isso, você tem que ter um ambiente propício ao talento. Por quê? O talento não é um sujeito que se satisfaz em trabalhar dentro de uma rotina, de um procedimento limitado, bitolado. Ele quer uma coisa para ele poder se expandir também, né? Segundo lugar, você tem que aplicar esse talento, saber dar a ele o trabalho em que ele se sinta bem trabalhando e possa trazer uma contribuição para o seu negócio, entende? Então não é um trabalho de balconista simples, você tem que dar alguma coisa que seja no nível dele. Terceiro, você tem que desenvolver o talento, porque na medida que ele vai trabalhando, ele precisa de recursos adicionais, de conhecimento, de competências outras, para poder então crescer dentro da empresa. Ele tem essa vontade, porque tem essa potencialidade. O que mais? Você precisa saber recompensar o talento. Por quê? Porque ele não está sujeito a trabalhar assim dentro de um trabalho que todo mundo faz a mesma coisa, ele também, ele quer fazer alguma coisa de diferente e melhor. Então você tem que saber fazer o quê? Estabelecer metas e premiá-lo por metas alcançadas, entende? Você precisa fixar, manter, reter o talento. Por quê? Porque outros estão de olho nele. E ele tem uma facilidade enorme de viajar por esse mercado de trabalho e se posicionar rapidamente, entende? Então, tem essas coisas todas que estão acontecendo e você precisa saber aplicá-lo muito bem. O professor Chiavenato reforçou a velha máxima. As pessoas fazem a diferença. A empresa só pode ir para frente, se desenvolver, na medida que ela desenvolve o seu pessoal. É uma coisa tão lógica, tão fácil de perceber, né? Mas é isso aí. Ou seja, hoje você começa a perceber, você quer melhorar a tecnologia, você quer aumentar a produtividade, você quer reduzir custos. Você tem que fazer isso através de gente. E se você não prepara essa gente, a sua empresa nunca vai deslanchar. Você começa a perceber que hoje as empresas que utilizam gente de uma forma muito inteligente são aquelas que saem melhor. Não é a tecnologia, não é o capital financeiro, não são recursos financeiros, não é crédito na praça que faz com que uma empresa vá para frente. Então, gente. E aí você começa a dizer o seguinte, bom, antigamente se pensava, o que era uma empresa? Era um conjunto de recursos financeiros, materiais, tecnológicos e recursos humanos, como se o recurso humano fosse uma propriedade da empresa, um ativo da empresa, tá certo? E que fizesse algum trabalho laboral, de mão de obra, você falava em mão de obra. Hoje você fala em mão de obra, o pessoal fica até oriçado, por quê? Não é bem assim mais. Hoje o trabalho é intelectual. Todo tipo de trabalho. E está acontecendo isso. O que está havendo, quais as dificuldades que a gente está encontrando hoje? Uma Vale, por exemplo.
ex-Vale do Rio Doce, né? Ela está encontrando um problema incrível de talento para poder trabalhar com ela. Ela tem vagas, não consegue preencher, porque o pessoal apresenta baixa qualificação, ela não pode, ela tem que, e ela está fazendo até uma universidade corporativa e está fazendo investimento em treinamento, em formação de pessoas, eu não falo mais mão de obra, pessoas, né? Exatamente porque cada vez mais o trabalho está ficando intelectualizado. Hoje, você para trabalhar com torno, ele precisa entender um pouco de computação. Ele trabalha com terminal, não, o terminal que opera o torno, né? E a mesma coisa o médico, o oftalmologista, ele não opera os seus olhos, catarata, ele trabalha com terminal, com monitor e o resto é feito... Então ele tem que trabalhar, entender muito mais de informática do que de medicina. E é o que está acontecendo no mundo todo hoje. Então, cada vez mais você precisa de gente qualificada. E num país como o nosso, em que você tem uma educação ainda precária, né? Uma escolaridade precária, frágil, fraca, e eu vejo isso nas universidades, que é onde você deságua todo esse pessoal com baixo preparo, né, escolar, é um problema seríssimo. O sujeito não sabe pensar, ou ele lê alguma coisa, não sabe dizer o que ele leu, expressar o que ele leu. Então, hoje, nós estamos precisando de talento, gente que saiba trabalhar com a cabeça. Eu estava falando agora há pouco tempo, na minha palestra, que nós precisamos de, não mais de especialistas, nós precisamos de estrategistas em negócios. Tá? Quando você fala hoje em empresa, a empresa está precisando de gente que saiba pensar, usar a cabeça, a massa cinzenta. Né? E qual a diferença entre um estrategista e um especialista? O especialista está trabalhando no aqui e agora, no detalhe. Né? O que está lá fora não interessa, ele está preocupado com aquilo lá. Muito bem, tá? Em trabalhos que você precisa de um especialista. Mas hoje o grande foco, a grande dificuldade é você encontrar estrategistas. São poucos estrategistas, mesmo em níveis elevados dentro da empresa. Quais as diferenças? O estrategista é aquele que não vê o detalhe só, ele vê o todo, incluindo os detalhes, mas ele vê a totalidade. Né? Eu estava dizendo, o estrategista ele vê a cidade e não as ruas. Né? Ele vê a cidade e com as ruas juntas, mas ele vê a cidade. Ele não vê uma árvore, ele vê a floresta toda, incluindo as árvores lá no meio. Então ele tem uma visão do conjunto e sabe a participação de cada parte naquele conjunto. Então ele tem essa visão global, que a gente chama de visão sistêmica, que é a maior dificuldade que você tem hoje em formar um futuro executivo de uma empresa. Né? Aí você está falando de capital humano. Por quê? Tem esse condão. Fora disso, o estrategista é aquele que, além de ter uma visão global, ele tem uma visão periférica. Ele vê o todo e vê o contexto em que o todo está inserido, entende? Ele vê então o concorrente que está fazendo, o mercado, a conjuntura, o cliente, as necessidades, o mundo todo, que está sempre em evolução, em mudança. Então ele está olhando um cenário mutável, né? E dentro desse cenário mutável ele está vendo o todo, que é o negócio dele. Isso quanto a espaço. Quanto a tempo, a outra dimensão temporal, o estrategista tem uma diferença muito grande. O especialista, ele olha o aqui e agora. O estrategista, ele pode até ver o aqui e agora, mas ele vê as consequências futuras, as decorrências daquilo que está sendo feito agora. Ele tem uma visão de longo prazo, não de curto prazo, entende? E aí é que está a diferença, porque ele tem uma visão antecipatória. O professor Chiavenato finaliza a entrevista fazendo um alerta. Muitas empresas estão importando gente, estão facilitando a vinda de estrangeiros para ocupar espaço no mercado de trabalho aqui no Brasil. Tem empresas que estão fazendo isso. Ou então, colocando unidades fora do país para poder fazê-las lá fora. Com gente de fora, quando poderiam ser feitas aqui dentro.